Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um nível da Backroom, um nível bem elevado, bem assustador. E olha, é só uma lenda urbana, não é pra você ficar com medo, falou? Mas se você ficar, o importante é se divertir. Backrooms são creepypasta, criada por várias pessoas na internet. É uma comunidade na internet que tem liberdade para criar as histórias, né? E elas são documentadas e muitas pessoas sabem que não é real, porém fingem que acreditam que é real e entram nesse universo como se fosse real. Eu mesma só falo dele como se ele fosse real. Inclusive, quando assisto vídeo de Backroom, comento lá como real. Então, assim, às vezes a gente tem que entrar no mundo das fantasias para poder, né, sair um pouco dessa realidade maluca que a gente vive. Talvez a gente busque universos paralelos, porque a nossa vida é tão caótica que a gente acaba buscando outras coisas. E o mundo, o universo que a gente cria é muito assustador. Mas talvez essa seja o lado divertido. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim trazer mais uma Backroom. Não sei se eu vou continuar falando sobre Backrooms aqui neste canal. Apesar de ser um assunto que eu gosto muito, não teve tanta visualização o primeiro, mas talvez, né, se eu insistir um pouquinho mais... Gente, acabei de ter um déjà vu, que coisa mais esquisita. Talvez se eu insistir um pouquinho mais, talvez até tenha. Se não tiver, se as pessoas não pedirem, talvez eu pare com esse assunto. Vai depender da população. Porém, gente, eu entrei no estúdio YouTube. O YouTube paga muito mais por vídeo de Backrooms do que por outros. Eu fiquei assim, passada, chocada. Então pode ser que eu continue trazendo aqui, mesmo que não tenha tanta visualização. Mas quem sabe tem, né? A gente tem que ter fé, né? Que a gente vai conseguir, né, seguir lá. As Backrooms são um fenômeno sobrenatural que consiste em uma série de salas e corredores infinitos, semelhantes a escritórios abandonados ou depósitos. Elas são acessadas por meios da falha de realidade, como portas que levam a lugares errados ou paredes que se abrem para o nada. Cada nível das Backrooms tem características próprias, como aparência, perigos, entidades e regras. Hoje nós vamos falar do nível 1153 das Backrooms, que é um dos níveis mais altos e perigosos até agora e muito misterioso. O nível 1153 é descrito como um labirinto de corredores escuros e estreitos, cobertos por uma camada de poeira e teias de aranha. As paredes são feitas de tijolos vermelhos e tem várias portas de metal enferrujadas que levam a salas vazias ou a outros níveis. O chão é de madeira podre e rangente. O teto é baixo e cheio de fios expostos. O nível 1153 não tem janelas nem fontes de luz natural. A única iluminação vem de lâmpadas fluorescentes que piscam aleatoriamente. O nível 1153 tem uma atmosfera opressiva e claustrofóbica e é considerado extremamente perigoso. O nível 1153 é habitado por diversas entidades hostis que podem atacar os viajantes sem nenhum aviso. E tem algumas entidades lá bem peculiares, né? Vou falar algumas delas. Se eu estiver errada, se eu pesquisei errada, me desculpa, mas é o que eu encontrei no meio das pesquisas. Os rastejadores são criaturas humanoides com pele cinza e olhos brancos que se movem rapidamente pelos corredores e se escondem nas sombras. Eles têm garras afiadas e dentes pontudos e podem rasgar a carne dos viajantes com facilidade.
Eles são atraídos por sons e movimentos e costumam caçar em grupos. Já fiquei com medo. Os sussurradores são entidades invisíveis que se comunicam por meio de sussurros incompreensíveis, que podem ser envolvidos, podem ser ouvidos pelos viajantes. Eles tentam induzir os viajantes a segui-los ou abrir portas trancadas, prometendo saídas ou até, quem sabe, tesouros. Eles são mentirosos e traiçoeiros e podem levar os viajantes a armadilhas ou a níveis ainda mais perigosos. Os guardiões são entidades robóticas que se semelham a cães metálicos com olhos vermelhos e mandíbulas poderosas. Eles patrulham os corredores e atacam qualquer intruso que detectem. Eles são equipados com sensores térmicos e sonares e podem disparar laser ou foguetes contra os viajantes. Eles são muito resistentes e difíceis de destruir. O nível 1153 não tem saídas conhecidas. É considerado um beco sem saída nas backrooms. A única forma de escapar do nível 1153 é encontrar uma porta que leve a outro nível, o que é muito raro e arriscado. Talvez você fazendo um clipe, mas aonde é que você vai parar, né? Alguns viajantes afirmam que existe uma porta secreta que leva ao nível dos backrooms 0, o início, né? Onde está aquele nível do labirinto do carpete fedorento amarelo. Mas essa informação ainda não foi confirmada, então assim não dá para saber se tem mesmo como ir para o nível 0. A entrada para o nível 1153 das backrooms é muito difícil de entrar e requer muita sorte e coragem. Não há uma forma garantida de acessar esse nível, mas existem algumas dicas que podem ajudar. Uma delas é procurar por portas de metal enferrujadas. Nos níveis mais altos das backrooms, como o 999 ou o nível 1000. Essas portas podem levar a corredores escuros que conectam com o nível 1153. Outra dica é seguir os sussurros que prometem saídas ou tesouros, mas muito cuidado e com muita desconfiança. Alguns desses sussurros podem ser os sussurradores, que querem enganar os viajantes, mas outros podem ser de viajantes que conseguiram chegar ao nível 1153 e querem compartilhar a sua localização. Pelo sim, pelo não, eu prefiro não confiar nesses sussurros. A última dica é achar um dispositivo chamado de navegador, que é um aparelho eletrônico que pode detectar as falhas na realidade e indicar a direção das portas para outros níveis. É difícil você achar esse aparelho, hein? Esse dispositivo é muito raro e caro e pode ser encontrado em alguns mercados clandestinos nas backrooms. Essas são algumas das formas conhecidas de tentar entrar no nível 1153 das backrooms, mas não há garantia de sucesso. Se possível, não entre neste nível. Muitos viajantes tentaram e nunca mais foram vistos. O nível 1153 é um dos mais perigosos e perturbadores das backrooms e só deve ser explorados por aqueles que têm muita curiosidade e coragem. Se você quiser, agora eu vou contar uma história, mas é uma história fictícia, gente. É ficção, mas a gente pode acreditar que é real para deixar a história mais interessante. A história é Perdido no nível 1153. Era uma noite chuvosa e fria, e Pedro estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele estava cansado e com fome e só queria chegar logo em seu apartamento. Ele pegou um ônibus que passava perto da sua rua e se sentou em um dos bancos vazios. Ele colocou os fones de ouvido e começou a ouvir uma música relaxante, tentando esquecer os problemas do dia. Ele não percebeu quando o ônibus parou em um ponto diferente do habitual, nem quando as portas se abriram e ninguém entrou ou saiu. Ele só percebeu que algo estava errado quando olhou para a janela e viu que o ônibus estava
em um lugar desconhecido. Era uma rua estreita e escura, cercada por prédios antigos e abandonados. Não havia nenhuma placa ou sinal de trânsito, nenhuma pessoa ou carro à vista. Era como se ele estivesse entrado em outra dimensão. E ele estava numa backroom e foi começar justo por um nível de cidade. Assustador, né? Pedro ficou assustado e confuso e se levantou para perguntar ao motorista o que estava acontecendo. Pedro ficou assustado e confuso e se levantou para perguntar ao motorista o que estava acontecendo, mas quando ele chegou na frente do ônibus, ele viu que o motorista não estava lá. O volante estava girando sozinho e o ônibus estava andando sem controle. Pedro tentou frear o ônibus, mas os pedais não funcionavam. Ele tentou abrir as portas, mas elas estavam travadas. Ele tentou gritar por socorro, mas ninguém o ouvia. Ele estava preso em um ônibus fantasma. E esse ônibus fantasma continuava percorrendo pela backroom de cidade infinita. Ele olhou para a janela novamente e viu que o ônibus estava se aproximando de um grande portão de metal que estava entreaberto. Gente, o ônibus estava correndo pela cidade infinita até ver esse portão de metal. E esse portão tinha um símbolo estranho pintado com vermelho e parecia um olho com asas. Pedro reconheceu aquele símbolo como sendo o mesmo que ele tinha visto em um vídeo na internet sobre um fenômeno sobrenatural chamado os backrooms. E aí ele começou a perceber que realmente estava no backroom, aquela cidade perdida, vazia e infinita. Ele realmente começou a perceber como que eu vim parar aqui e de ônibus. E ele ficou preso. Ele sabia que era possível acessar uma backrooms por meio de falhas na realidade, como portas que levam para lugares errados ou paredes. Então ele ficou se perguntando como que ele foi parar. Em que momento que ele estava dentro do ônibus, que ele subiu para ir para casa, como que de repente ele foi parar ali naquela cidade infinita. E ele ficou com muito medo. E o ônibus estava correndo, chegando cada vez mais perto daquele portão de metal. Mas o ônibus bateu naquele portão. E ele passou por um no-clip. Ele passou pela porta. É incrível, os backrooms tem dessa. Você sai, você tá aqui, você atravessa uma parede e vai para outro lugar. E ele descobriu que estava numa terrível backroom, num nível muito difícil. Ele estava entrando no nível 1153. Era descrito como um labirinto de corredores escuros e estreitos, cobertos por uma camada de poeira e teias de aranha. As paredes eram feitas de tijolos vermelhos e tinha várias portas de metal enferrujadas que levavam às salas vazias ou a outros níveis. O chão era de madeira podre e rangente e o teto era baixo e cheio de fios expostos. O nível 1153 não tinha janelas nem fontes de luz e a única iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes que piscavam aleatoriamente. Se viu então nessa atmosfera opressiva e claustrofóbica, e ele sabia que estava correndo extremamente perigo. Ele estava com muito perigo de vida, porque ele sabe que o 1153 é habitado por diversas entidades hostis que podiam atacar a qualquer momento, e ele sabe também que lá não tinha saídas conhecidas. Então ele começou a andar pelos becos sem saber o que fazer e tomando muito cuidado para não se deparar com nenhuma entidade. Ele ficou procurando alguma porta que levasse a outro nível, o que era muito raro e arriscado. Então, ele sabia que existe uma porta secreta que leva ao nível 0 da backroom, mas ele não sabia aonde encontrar essa porta e nem se era verdade que essa porta existia, porque essa informação ainda não foi confirmada. Pedro estava em pânico e não sabia mais o que fazer. Continuava andando devagar e quando ele encontrava uma porta, essa porta estava travada. Ele tentou ligar para alguém, mas seu celular não tinha mais sinal nenhum. Era como se ele não estivesse em lugar nenhum. Ou no modo avião, simplesmente não tinha como usar o celular ali dentro.
E ele via, conforme ele andava, ele via que tinha várias portas de metal, mas elas não eram portas de verdade, eram como se fossem portas falsas, como se fossem ilusões. Ele viu também várias lâmpadas piscando, mas nenhuma delas iluminava o suficiente. Ele viu que de longe tinha várias sombras se movendo, então ele tratava de ficar bem longe, porque não sabia se eram humanos. E ele ouvia ruídos assustadores, mas nenhum deles era familiar. Ele sentiu arrepios na espinha. Ele sentiu muito arrepio na espinha. E ele não estava com frio, que estava perdido no nível 1153 e não sabia se um dia iria conseguir sair. Dizem que ele está preso lá até hoje procurando uma saída. Talvez ele encontre essa saída algum dia. Se você quiser saber mais sobre os backrooms e seus níveis, você pode procurar na internet todos os níveis da backroom do 0 ao 99, ao 999, que já estão por aí em algum lugar na internet. E se você quiser que eu traga algum nível em específico também, diz aí nos comentários qual nível, tá? Eu posso procurar na internet. E se você quiser alguma historinha feita para algum desses níveis que você trazer, também comenta aí, porque eu preciso saber o que você quer. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou desse canal, gostou da minha pessoa, alguma coisa que você gostou, muito obrigada. Então aproveita, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, confere a inscrição para ver se está tudo lá bonitinho. Ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. E eu aguardo você nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!